Gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos então resolver aqui 5 questões básicas de estática de, de pontos materiais, né? Ou seja, não é estática de corpos extensos, mas situações estáticas em que envolvem forças aplicadas em um ponto único ou em alguns pontos pequenos, né? Em que nós não temos um corpo se deslocando de uma maneira grande. Aquela estática que envolve o princípio em que a força resultante sobre os pontos ou sobre os corpos aí em questão é zero, ou seja, tudo que a gente faz aqui é diferente da dinâmica lá de Newton, que pressupunha, né, que a força gera uma aceleração sobre uma massa. Aqui não, que toda a suposição vai em cima de que os corpos se mantêm em repouso, ou seja, a força resultante sobre os corpos é nula e nós aplicamos então as leis de Newton pensando nesse princípio, né, pensando que os corpos estão em equilíbrio. Então a condição básica aqui das nossas questões, né, são essas aqui, de que o somatório de forças, né, quer seja em x, em y ou em z, né, para o caso do terceiro eixo, esse somatório aqui ele tem que dar zero. Tá? Ou seja, o somatório de forças tem que dar zero. Nós temos que partir do pressuposto que todas as situações vão nos requerer repouso. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue responder toda e qualquer questão de estática de corpos pontiformes ou corpos que podem ser considerados não corpos extensos, mas corpos pequenos, né? Corpos pontiformes. Então vamos logo para essa primeira questão aqui para a gente ir mais direto, sem muita rodeio. Essa questão diz o seguinte, né? Sabendo que o sistema a seguir está em equilíbrio, qual o valor da massa M quando os dinamômetros marcam 100 newtons cada um? Para quem não lembra, né, dinamômetro é um instrumento de medida de força, não é? Então o dinamômetro seria isso aqui e isso aqui. Nessa situação nós temos dois dinamômetros envolvidos, né? Então, para simplificar nossa vida, vamos fazer alguns desenhos. Primeiro, então vamos colocar aqui o ponto de encontro das cordas. Pode ser esse aqui, né? E a partir daí nós podemos desenhar as forças. Então, que forças aparecem aí? A gente tem, por exemplo, ó, agindo sobre a primeira corda, uma tração aí, que a gente pode chamar de T1, porque já tem um D1 ali, né, de dinamômetro 1. Né? Então a gente pode supor algo assim, né? O dinamômetro 1 gerou essa tração aqui, então eu vou chamar de T1. Tá? E aqui na outra ponta, mesma historinha, ó. Pode ter isso aqui, né? Tá mais ou menos como tá a outra. Seria algo aí da uma tração 2. Você está observando que essas trações aqui elas já têm valores, né? Elas valem 100 newtons porque os dinamômetros já estão marcando isso. Então a gente não tem muito o que ficar supondo em cima de quanto valem essas trações. Mas veja que elas geram trações resultantes. Como assim? A gente vai ter que decompor essas trações 1 e 2, cada uma em duas trações. Como assim? Essa primeira tração aqui, vou colocar de ela está azul, né? Deixa eu ver. Essa primeira tração aqui, ó, ela vai gerar uma tração. Vou botar uma setinha só de um lado, né? Ela vai gerar uma tração que eu vou chamar daqui de tração 1y. E ela vai gerar também uma tração para cá. Para aí que eu ajeito a posiçãozinha da tração mais para baixo. Então, algo assim, ó, uma tração em x, né? T1x. A outra força, a outra tração também vai gerar algo semelhante, porque ela vai gerar uma tração também para cima. Tá? Eu vou botar de outra cor aqui. Tá? Ou talvez dessa cor, só que um pouquinho mais grosso, né? Fazendo na mão mesmo. Então, ela gerou outra tração para cima, que aqui a gente pode chamar de tração 2y. E ela também gerou uma tração para cá, que é a tração 2x. Observa que T1x e T2x, para que o equilíbrio seja mantido, tem que ser forças iguais, né? Então a gente já consegue entender aqui, ó, que T1x é igual a menos T2x. Portanto, elas se anulam e elas juntas dão zero, né? A força restante na horizontal aí está zero, né? Tudo ok. Só que T1x e T2x se anulando ainda suportam o peso de massa M, né? Você tem um peso aqui para baixo que está sendo suportado por quem? Não por T1x nem por T2x, mas por T1y e T2y. Então o que a gente pressupõe aqui? Que T1y somado com T2y
estão igual ao peso. Por que essa condição aqui de igualdade? Porque lembra que a condição para que exista equilíbrio é que as forças resultantes em quaisquer direções, seja F em X, em Y, em Z, deem zero. Ou seja, a gente tem que partir do pressuposto de que as duas trações, né, decompostas para cima, na direção Y, né, as decomposições de T1 e T2, elas são pelo menos iguais ao peso por estarem suportando ele. Né? Então, para a gente descobrir a massa desse objeto que está voltado para baixo, nós temos que partir dessas lógicas aqui. Né? Tudo bem. A gente tem o valor de T1 e tem o valor de T2. A gente só não tem o valor de quem é T1x, T1y, perdão, nem T2y. Então, a gente parte para aplicações de trigonometria simples. Ó. Veja aqui para a gente achar. Né? Observa que a gente tem um ângulo aqui, né, de 30 graus. Ó. Tanto aqui como aqui. Ó. 30 graus. Então a gente pode usar essas funções aí trigonométricas para poder encontrar os valores de T1 e T2. Né? Dá para fazer isso de uma maneira mais simples, o que? Usando a trigonometria no triângulo mesmo. Quem seria, portanto, então, conseguir encontrar aqui T2y e T1y? Bem, T1y, né? Tá aqui, T1y seria quem? Ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Né? Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o T1, né? Que me daria o cosseno. Né? Então, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é T1y, sobre a hipotenusa, que é T1. Se eu fizer esse joguinho aqui, né, eu fico com T1y igual a T1 vezes cosseno de 60. Observe que essa mesma lógica vai servir para o outro lado, né? Vou até colocar na cor que está lá. O cosseno de 30 vai ser aplicado no outro lado, aqui, ó, para achar T2y, né? Então vai ficar cosseno de 30 como sendo, deixa eu só botar um pouquinho mais para o lado aqui, cosseno de 30 como sendo quem? Olha a figura lá, né? O adjacente dele que é T2y sobre a hipotenusa que é T1. Ou seja, fica a mesma coisa, né? Ou seja, T2y é também, aqui é T2, né? É T2 vezes o cosseno de 60. Inclusive, nós podemos até simplificar essas duas expressões aqui em uma só. A gente pode generalizar dizendo que essa componente em y é a soma das duas que são iguais, né? Ou seja, de uma maneira geral, quando eu somar T1y mais T2y, elas vão me dar uma força só que é igual ao peso, né? Então, eu vou até substituir assim, do jeito que está aqui, mas depois dá para ver que a gente poderia fazer somente tipo assim, ó. Ty é igual a 2 vezes a tração a T1 ou T2, tanto faz, eu vou colocar só T porque as duas são iguais, né? As duas valem 100 newtons, vezes o cosseno de 60. Dá para fazer isso ou dá para colocar cada uma delas, né? Eu vou colocar cada uma e depois você vai ver que dá a mesma coisa. Então, quem é T1y? A gente já viu aqui em cima, nas expressões um pouquinho mais para cima, que é T1 vezes cosseno e a outra é T2 vezes cosseno. Né? Então, nós vamos achar aqui quem? Ó? T1 vezes o cosseno de 60 e aqui T2 vezes o cosseno de 60. Isso tudo é igual a quem? É igual ao peso do objeto. E se a gente puder já substituir é aquele que é a massa, não é isso? Está dizendo no enunciado aquele que é a massa. Então a gente já pode substituir P aqui pela equação que nós já conhecemos pela segunda lei de Newton, que é massa vezes gravidade. Bem, essa conta aqui vai ser um pouquinho mais tranquila para a gente, né? Porque a gente sabe quem é o cosseno de 30, a gente sabe quem é o valor da tração, né? O cosseno de 30, por exemplo, se eu for colocar aqui em decimais, né? Perdão, eu coloquei cosseno de 60 em tudo, né? Não é cosseno de 60, é cosseno de 30. Também que eu consegui visualizar isso. Coloquei 60 que seria o complementar, mas estava errado, tá? É tudo baseado em cima do cosseno de 30. Tem até escrito correto aqui e sai colocando errado. Vou até dar ênfase aqui de novo para não você ver que eu estava fazendo de acordo com o ângulo de 30 graus. Daria para fazer com de 60 também, tá? Mas aí seria o seno. Tá? Daria a mesma coisa. Enfim, aqui nós temos 100, que é a tração 1, né? Vezes o cosseno de 30, que dá a raiz de 2 sobre 2, né? Que aí a gente pode arredondar para 0,87. Aqui, mesma coisa, 100 vezes 0,87. E aqui, a massa que eu estou procurando e a gravidade que a gente vai arredondar para 10. Ou seja, todos esses valores aqui que a gente for encontrar aqui, ó, vai ficar 100 vezes 0,87, né? Ou seja, aqui dá 87.
aqui dá 87 também, aqui dá a massa e aqui dá vezes 10. Tem a massa com M maiúsculo aqui, mas tanto faz, né? Ou seja, o que a gente tem desse lado de cá, né? 87 menos 87, eu vou já fazer o joguinho aqui, né? Só para você acompanhar o que foi que eu fiz, 87 mais 87, só fiz trocar o ladinho aqui, ó, 10M, 87, 87, né? Então, só para a gente simplificar a coisa aqui, né? Se você for somar, vou fazer na mão aqui, né? Vai que alguém tenha dúvida disso, né? 14, vai 1, que dá 16, mais 1, 17. 174, né? Ou seja, 174 dividido por 10. Você já está vendo aqui que a massa que nós vamos encontrar dá 17,4 quilogramas. Ou seja, a gente volta para as alternativas aqui, ó, que é o que está aqui na letra A, né? Aproximado. Não deu 0,4 no meio, aqui tem 0,32, porque eu arredondei o cosseno de 60, né? De 30, perdão. O cosseno de 30, ele é raiz de 2 sobre 2, então vai ficar um valor meio que repetitivo. Então, em alguns lugares, coloca 0,87 arredondando, ou 0,86, né? Então tanto faz. Você vai achar um valor aí aproximadamente 17,32. Então essa é a resolução da primeira questão. Lembra sempre, você tem que decompor forças em termos vetoriais. Isso pressupõe que tudo está igual a zero, seja a força restante igual a zero. Vamos para essa questão 2, uma questão teórica, né? Ela trata a respeito da seguinte situação. Vamos lá, ler lá no enunciado. Um mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. Então tá aí as 5 formas diferentes e os 5 ângulos, né, que a situação idealiza, né? Então essas 5 situações diferentes podem ser carregadas no pacote aí. Veja só, com cordas amarradas. A situação entre as apresentadas em que as cordas estão sujeitas a maior tração. Veja, a gente tá supondo aqui, né, qual dessas situações aqui, né, vai nos dar uma maior tração, ou seja, qual delas vai quebrar mais facilmente, né? Qual delas vai nos sugerir isso aí. O que a gente tem que pensar? Você olhando para essa situação aí, você vai ver que eu tenho ângulos cada vez maiores, né? Tem um alfa aí que é 120, beta da situação B90, o outro 30, perdão, desculpa, né? 60, 45 e 30 é o último, né? Esse último que está aparecendo para vocês aí. Deixa eu só me localizar aqui na tela, pronto. Então está aparecendo os 3 aí para vocês, né? As 3 situações primeiras, depois mais 2, A, B, C, D e E. 5 situações diferentes em que nós temos ângulos diferentes. Mas o que importa mesmo na situação aí, né? O tamanho da corda vai influenciar? Vai, porque ele vai acabar gerando ângulos diferentes, como vocês estão vendo, né? À medida que a corda fica maior, o ângulo de quem segura vai ficando um pouquinho menor. Só que o ângulo de quem segura não é a importância aqui na história, né? A gente não leva em consideração aí a corda onde a pessoa está agarrando, né? Mas sim onde ela está segurando no objeto, né? Então, em todas as situações, a maneira A, observe aí, eu vou desenhar em cima do quadro aqui, né? A maneira A nos pressupõe os menores ângulos aqui, ou seja, se a gente parar para pensar, baseando de que a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus, nós ficaríamos aqui, né, 120, nós ficaríamos com 2 ângulos de 30 aqui, né? Aqui no próximo a gente tem 90, né? Então sobrariam mais 90, ou seja, aqui eu teria que ter 2 ângulos de 45 graus. Aqui tem 60 nesse próximo, né? Aí eu teria 180, eu teria mais 2 ângulos 60 também. 45, né? Me sobraria 66,5, né? 66,5 aproximadamente para cada um deles. E aqui 30 me sobraria aí 75 de cada lado. Então veja, isso eu estou considerando os 2 ângulos aqui, tá? Presos ao pacote. Então observe que quanto menor for o ângulo aqui, maior vai ficando o cosseno do ângulo, né? Que é o que a gente poderia pressupor aqui, o seno e o cosseno, as funções trigonométricas, né? Se a gente for colocar aqui em termos de funções trigonométricas, que é para a gente conseguir encontrar as componentes, né, dos ângulos, seno e cosseno dos ângulos aí. Olhando para essa situação, sempre que aparecer uma situação parecida, você já pode imaginar a seguinte ideia.
Quanto menor for o ângulo, maior então será a tração na corda, ou seja, a situação que representa maior risco de quebra ou maior tração seria a da letra A, que é a própria situação A, ou seja, o ângulo aqui é grande, é o maior que tem 120, só que é o ângulo que ele está pegando na corda, né? Sobre as caixas nós teríamos a maior tração possível na situação A, em que o ângulo de pegada é 120, mas os ângulos que são fixos na caixa estão 30 graus. Né? Então você pode ver lá pelas funções trigonométricas depois, pelos valores, né? De que isso nos daria as maiores trações possíveis. Depois você olha os valores de cosseno. Porque, por exemplo, ó, só pegar a situação da letra A aqui, por exemplo. Né? Se eu fosse fazer aqui, ó, eu teria 30 graus aqui e aqui eu teria 30 graus também. Né? Então vamos desenhar as forças sobre o objeto. Então teria a tração aqui na corda, né? Vamos chamar aqui de T, tá? Ela daria o quê? Duas componentes, TX me daria TY, certo? Quem é que segura o peso? É TY, né? Então TX não está importando para a gente, porque ela vai acabar se anulando com o outro TX daqui, ó, que é a outra tração na outra corda. E aqui eu teria TY, semelhante à questão anterior. Então eu teria, supondo que as cordas são homogêneas, iguaizinhas, né? Então eu teria aqui as duas TY somadas para cima, né? TY mais TY, teria que suportar o peso da caixa. Né? Então, mas quem é TY, professor? É o cateto oposto, que daria o seno. Né? Então, seria assim, ó, T vezes o seno de 30, mais T vezes seno de 30, igual ao peso. Né? Aí você faz isso para cada situação. Então, você vai vendo que vai se repetindo isso aqui. A próxima seria quem? T vezes o seno de 45. Mais T, seno de 45 de novo, igual a P. Vamos para outro, mas logo, né? Seria, por exemplo, T, seno de 75, mais T, seno de 75 igual a P. Você vai perceber o quê? Pode dar uma olhadinha aí, eu vou te desafiar a fazer isso, nos valores dos senos de 30, 45 e 75, né? Quanto mais você se aproximar desse ângulo menor, né, o seno vai ficando maior, né, em termos de valores absolutos mesmo. Né? Por exemplo, o seno de 90 vale 1, né? E o seno de 0 valeria 0. Né? Só para a gente ter uma noção. Então, à medida que nós vamos tendo esses valores aqui, né, de tração, a maior tração possível, né, seria encontrada aqui na situação de letra A. Então depois você dá uma comparadinha e vai ver isso fácil, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 3 aqui, envolvendo uma situação bem clássica de resoluções de problemas de estática, né? Muito parecida com a questão 1. Vamos fazer a repetição aqui das coisas, né? Se a gente fosse desenhar de novo, a primeira coisa que a gente faz é desenhar as componentes bonitinhas, a gente decompõe as forças, faz a coisa ficar bem bonitinha mesmo para ficar mais fácil de você conseguir compreender, né? Então, vê só, como é que seria? Vamos lá, a gente escolhe um local aí para ser um ponto aí na figura, né? Vou colocar aqui uma situação qualquer. Então, imagine que o ponto de pegada seja esse aí. O que ele vai me dar? Ele vai me dar forças nesse sentido, né? Ou seja, tem uma tração para cá, vou botar com a retinha mesmo aqui, para ficar mais bonitinho. Então tem uma tração assim, né? Ótimo. E nós vamos ter outra tração assim. Confere? É esse que vai aparecer, né? Então a gente já pode pressupor aqui, tem uma... Vou até colocar assim, tração 1, tração 2, né? E só, veja, eu estou desenhando já as coisas aqui sem nem ler o enunciado. Vai ser basicamente a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai aparecer, deixa eu botar de cor diferente, né? Se eu consigo fazer aqui. Vai aparecer uma tração 1 para cima, em Y. Aqui eu vou ter outra tração em Y, que nesse caso vão ser essas daqui, né? Essa daqui fica T1Y. Aqui eu vou ter T2Y, e já vejam aqui que TX1 ou T1X e T2X se anulam porque elas são iguais, só que com sentidos diferentes. Então eu vou ter a mesma situação da primeira questão. T1 e T2 são iguais, então eu faço T1Y mais T2Y igual ao peso.
já fica com isso. Veja que aqui ele quer saber, mais uma vez, ó, qual é a massa do bloco suspenso, né? Aí vamos ler a questão toda, né? Utilizando as duas quase ideais, ou seja, a massa dela é desprezível, ela não se estica aí. Dois garotos exercendo forças de mesmo módulo mantêm um bloco A em equilíbrio. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Lembra dessa condição. Como mostra a figura aqui abaixo, se a força de tração em cada corda tiver intensidade de 20 newtons, ele já deu o valor de T, facilitou a nossa vida aqui, ele quer a massa do bloco suspenso. Lembra lá das funções trigonométricas que a gente fez na primeira questão? Aqui vai ficar a mesma historinha. O ângulo aqui também é 30 graus. Então a gente já pode fazer aquela história, né? De que o 30, né, envolvendo a situação, vê lá, ó. Vou até trazer aqui para a primeira questão para você ver de novo. Ó. O 30 era o ângulo de dentro, né? Ó. Essa vez é o 30 ângulo de fora, né? Ou seja, o 30 está aqui ao invés de estar lá dentro. Então a gente vai poder, por exemplo, continuar usando o 30 e, por exemplo, usar o seno, né? Essa pode ser uma forma de resolver. A gente pode usar o seno de 30 ou pode, por exemplo, usar o cosseno de 60, que é o complementar aí. Então, tanto faz, a gente pode usar o seno de 30 na tranquilidade, porque a gente quer achar aqui T2y e T1y, que são opostos, né? Então, eu posso fazer isso, ó. Aqui deixa eu ver se a cor diferente vai entrar aqui, não está querendo entrar não. Seno de 30, que é o oposto, né? Quem é o oposto? Tá aqui, ó, essa altura aqui. O oposto de 30 é T2y. Então, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, já vai nos dar que o T2y, como o T1y também, é T vezes o seno de 30 graus. Então, eu já posso colocar até aqui, ó. T1 vezes seno de 30 mais T2 seno de 30 igual a P. Né? As duas trações valem 20, né? Então já posso colocar aqui 20 vezes o seno de 30 mais 20 vezes o seno de 30 igual a m vezes g, já que ele quer a massa. Veja então que aqui eu ainda não coloquei o valor do seno, só para você ter uma noção. Poderia ser qualquer ângulo aí, né? Qualquer valor de ângulo possível, aí você já teria condições de montar questões parecidas, né? Você já conseguiria, a partir dessa base, dessa questão aí, qualquer situação parecida sairia por uma equação ou por uma solução parecida. A gente sabe que o seno de 30 é 0,5, né? Ou 1 sobre 2, mas aí vai depender do ângulo que tivesse aqui, você ia colocar o valor. Então ficaria 20 vezes 0,5. Estou usando a forma decimal, tá? Ao invés da forma fracionária. 20, 0,5 m vezes 10. 10 é a aceleração da gravidade. Então aqui ficaria 10 mais 10 igual a 10m. Já fazendo a resolução, m, que daria 20, né? A soma desses dois dividido por 10. Então eu fico com uma massa de 2 kg. Se eu voltar lá para as alternativas, eu vou encontrar uma alternativa letra B. É a massa suspensa, nesse caso aí são 2 kg. Tranquilo? Quarta questão, vamos lá. Situação um pouquinho diferente. Parece ser um pouco mais complexa, mas nem tanto, tá? Diz assim, ó. Uma corda AB tem sua extremidade fixa em A, enquanto outra B está ligada a um bloco M. Então veja, a parte fixa em A está aqui, a outra B está presa a um bloco M. E esse bloco M tem 120 newtons de peso, né? O peso do bloco, não é a massa. O coeficiente de atrito entre o plano e o bloco é 0,3, ou seja, envolve uma força de atrito já aqui, já é um pouquinho diferente, né? Mas vocês vão ver que é muito tranquilo. Em um ponto C da corda, ou seja, a mesma corda que está ligando A a B, foi pendurada alguma coisa aqui. Foi pendurado um peso Q aí, que ele chama letra Q, tá aqui. E o ângulo formado entre o teixo AC, ó, esse teixo aqui, ó, com a horizontal, que é a reta que compõe o plano aqui, que compõe a parte CB aqui, 60 graus. O trecho CB é horizontal, como ele já supõe aqui pra gente. Daí ele pede duas coisas. Na letra A, ele quer a força de atrito exercida pelo plano do seu bloco, fácil de fazer, né? Quando estiver na iminência de movimento. O que quer dizer isso? Está em repouso, mas é aquela situação em que é um repouso, poderíamos dizer, instável, né? Ou seja, a qualquer momento aquela força, por estar ali muito próxima à força mínima de atrito, nós conseguiríamos mover o bloco, né? Então,
O valor da força de atrito que a gente achar aqui é aquela força de atrito aproximadamente igual à força mínima necessária para mover o bloco, né? Ou seja, a gente está supondo aqui que esse peso aqui, ele tá, o tamanho dele, né, o tamanho dessa massa aqui está no limite de mover o bloco. Ou seja, um pouquinho a mais de massa aqui já moveria o bloco M. Por enquanto ele não move, mas está quase, né? Essa situação. Então vamos lá, letra A, né? Ele quer a força de atrito. Como isso é simplesinho mesmo, como vocês estão imaginando aqui, então lá do primeiro ano, né, lá na primeira série, a gente já lembra que a força de atrito, basta eu pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela normal. Como a questão foi bondosa com a gente, ele já deu o peso do bloco, né? E em situações assim, ó, deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Lembra então, portanto, que nós temos o quê? Normal. Nessas situações horizontais, tá? A normal e o peso, elas são aproximadamente iguais, tá? Aproximadamente igual. Lembra que elas não são par ação e reação. Normal e peso não são par ação e reação, mas elas são aproximadamente iguais em situações horizontais como essa. Então a gente pode dizer que a força de atrito aqui, ó, é Mi vezes a massa. Quer dizer, nem precisaria colocar massa vezes gravidade, né? Porque ele já deu pra gente aqui, ó, que o peso do bloco é 120 N. Então basta eu dizer aqui que é o peso, ó, já que peso normal nesse caso são aproximadamente iguais, tá? Então força de atrito é igual, ó, ele deu o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco, 0,30 ou 0,3, vezes o peso que é 120. Então a gente acha uma força de atrito aí. Isso dá, galera, 36, né? 3 vezes 12, 36. 36 newtons. Essa é a força de atrito. E essa força de atrito já nos ajuda na questão. Porque olha o que a letra B vai pedir, né? Já estava vendo aqui que ela já vai pedir o detalhe. Qual o peso máximo que se pode pendurar em C? Bem, o peso máximo é justamente esse da eminência de atrito, né? Então o que a gente vai ter aqui, ó? Quem puxa essa corda para cá? Que força é essa? Essa é a força de atrito. Né? Por quê? O bloco está para se movimentar para onde? Para cá. Então o atrito age de maneira contrária. Né? Então o atrito que está puxando, quer dizer, não puxando o bloco, né? Mas impedindo que ele se movimente para lá. Tá? Então nós temos atrito nessa direção. Para cá nós temos quem? Nós temos a tração do fio. Né? Aqui é a tração também, tá, gente? Essa que eu desenhei falando força de atrito aqui também seria uma tração. Só que a gente já sabe quanto que ela vale, né? Ela é a mesma coisa que a força de atrito, então tá de boa. E aqui nós temos o peso do bloco. Veja que essa situação aqui, são 3 forças envolvidas aqui, né? A gente tem que pressupor que a situação está em equilíbrio, portanto, ainda não se movimentou, embora esteja na iminência de se movimentar. Ele quer saber qual é o peso máximo que se pode colocar em C aqui. Então, o que a gente pode fazer? Vamos usar do nosso conhecimento de geometria aqui também. Ó. Vamos decompor essa força de tração, porque ela vai nos dar quem? Tem uma componente da tração que está em Y, e tem uma componente da tração que vai estar em X. Né? Então a gente pode montar até equaçõezinhas aqui para a gente já facilitar a nossa vida aqui muito. Por quê? Ó? O ângulo de 60 graus vai me permitir fazer isso. O cateto oposto, que é o TY, sobre a hipotenusa, me daria o seno. Né? Então, ó, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é TY, sobre a hipotenusa, que é T. Se eu arrumar isso aqui, eu vou ficar com quem? T igual a... Cadê? Ou eu vou ficar com TY, TX, não, vou fazer logo o TY. Né? TY é igual a T vezes o seno de 60. Ou seja, essa coisa meio que se repete muito, né? O outro lá a mesma coisa, né? Só que agora com o cosseno, né? Eu consigo fazer o cosseno de 60 como sendo quem? A adjacente, que é o TY, sobre a hipotenusa. Então, TX, perdão, sobre a hipotenusa. Avançando aqui, isso me dá quem? Tx igual a T vezes o cosseno de 60. Ou seja, eu já tenho quem é Ty e quem é Tx. Né? Ou a gente já tem mais ou menos o quê? Que o peso máximo vai ter que ser igual a Ty, não é isso? Ou seja, a gente já sabe que o peso que tiver aqui em Q, ele tem que ser igual a componente Ty. A gente consegue achar Ty? Vamos olhar aqui para a situação de novo. Observa que a questão em momento nenhum me dá o valor da tração na corda, né? Então nós não temos isso. Quando isso não aparecer, gente, boa parte das vezes, o que a situação está supondo para a gente? Está tudo supondo para a gente situações de sistemas de equação. Por quê? A gente vai pressupor assim, ó, que TY tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao peso.
Enquanto Tx tem que ser igual a quem? Tx tem que ser igual à força de atrito. Então, esse sistema de equação que a gente vai montar. E essas duas equações que nós acabamos de montar já vão nos ajudar, ó. Porque observa, se eu andar para cá e usar essa equação aqui de cima, essas duas aqui, né, ó, tanto essa como essa daqui, nós vamos conseguir encontrar coisas diferentes, tanto essa daqui como essa daqui. O que eu vou fazer? Vou substituir dentro, vai ficar assim, ó. T vezes o seno de 60 igual ao peso. E aqui embaixo vai ficar quem? Tx, né? Que é T cosseno. T cosseno de 60 igual ao peso. Igual à força de atrito. Veja então que só assim eu consigo encontrar que é um valor de T. Eu acabei ficando com um sistema de equação de 3 variáveis. Eu sei quem é a força de atrito, porque a letra A já me calculou, né? Eu sei quem é também, ó, Tx e Ty, que vale esses valores aqui. Mas agora ele quer saber quem é P, não é? Então, quem eu estou procurando é P. Então, o que eu posso fazer? Olha que coisa legal, né? Observando aqui, a gente pode usar também nossos conhecimentos. Como é que eu posso resolver o sistema de equação? Poderia somar essas duas, eu poderia multiplicar uma por cima por um valor e fazer ele ficar negativo embaixo, substituir, enfim, substituição. Aqui eu posso também fazer o quê? Dividir uma equação pela outra. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que T seno de 60 dividido por T cosseno de 60 é igual a peso sobre força de atrito. E esse peso aqui é que eu quero encontrar, né? Só que, ó, T com T vai embora, seno sobre cosseno dá a tangente, né? Tangente de 60. Eu poderia deixar seno e cosseno também, mas você pode botar a tangente, né? Bem, quem é o peso aqui, né, da situação? O peso é quem eu quero encontrar. E a força de atrito eu já sei que é 36. Já está aqui na letra A, a gente já calculou. Está aqui. Né? Vale 36 a força de atrito. Se eu fizer o joguinho aqui, né, vai ficar assim. P igual a 36 vezes a tangente de 60. Você poderia também ter feito o valor do seno dividido pelo cosseno, tá? Mas a gente não vai fazer esse cálculo aqui todo porque já facilita a minha vida. Porque a tangente de 60 já é um valor tabelado, já é mais conhecido, né? A tangente de 60 é raiz de 3. Ou seja, a resposta já poderia ser 36 raiz de 3. Ou, se a gente preferir, a gente poderia arredondar isso aí, a raiz de 3, para 1,7374 ali, e ficaria alguma coisa em torno de 62 newtons, né? Então, tanto faz ser 36 raiz de 3 como 62, tá bem? Então, resolvemos que o peso máximo pode ser alguma coisa aí, ia dar 62 e um quebradinho, tá? Ou 36 raiz de 3, caso você prefira. Vamos lá para a última questão dessa nossa resolução aqui mais simplificada, que é essa questão da rede aqui, ó. Questão 5, a questão de um vestibular da Unicamp diz o seguinte: quando o homem está deitado numa rede, a rede tem massa desprezível, as forças que este aplica na parede formam um ângulo de 30 graus com a horizontal. Forças que ele aplica na parede, né? Que a rede aplica na parede. E a intensidade de cada uma das forças é 60 kg/força. Não sei se você está conhecendo essa unidade de força, mas ela é equivalente aqui a 600 newtons. Quando você quiser transformar de quilograma-força para newton, basta multiplicar por 10, tá? Então, tudo bem, ela está equilibrando a rede, né? Está equilibrando o peso da pessoa, como está na figurinha aí. Veja a figura adiante. Qual o peso do homem? Então, aquela mesma situação que nós temos que fazer. Só que aqui tem um detalhe, né? São as forças que a rede, né? Que o sistema, rede mais pessoa, aplica na parede. Então, a gente tem isso aqui, ó. Vamos tentar desenhar aqui pra gente, né? A gente tem algo desse tipo aqui na quina da rede, ó. A gente tem a tração da rede fazendo isso aqui, né? Vou botar algo mais grossinho aqui. Então, tem a tração. Se a tração da rede sobre a parede, né? Isso, obviamente, vai gerar quem, professor? Vai gerar uma tração em X, X aqui, e uma tração em Y. É isso que vai acontecer. Só que isso aqui são as componentes de quê? Isso aqui não explicaria muita coisa pra gente, né? Por quê? Porque eu teria, como assim, ó, um TY para baixo, aqui do outro lado mesma coisa, um TY para baixo, então eu estaria contribuindo para a rede cair ao invés de segurar. Não, isso é a força que a rede aplica na parede. Mas, de acordo com a terceira lei de Newton,
A gente já viu que para cada força de ação corresponde uma reação, então nós teríamos a seguinte situação. Nós teríamos para cá a tração de reação. Vou até desenhar assim, né? Seria um TR, né? A reação, que geraria quem? Componentes também de reação. Ó. TY de reação, aí sim, ó. Essa TY de reação aqui, né? TRY, né? Seria a força que a parede exerce sobre a rede segurando ela. Aí tudo bem, agora dá para ter noção de que essa TRY é quem segura o peso, né? E aqui nós teríamos a TX, né? TRX, né? Mas lembra que as componentes em X nesse caso aqui não influenciam, né? Então, vai embora. Mas quem é que influencia? TRY. E lembrando, se aqui tem 30 graus, aqui também tem 30 graus. São ângulos opostos pelo vértice aí, né? E aqui as forças de reação são de mesma intensidade e mesma direção, mas sentidos opostos, né? Então, nós temos essa situação aqui de ângulos opostos pelo vértice aqui, então dá 30 graus também. Então, quem é que eu tenho que encontrar? Meu desafio é encontrar TRY, que é a reação em Y, né? Que é quanto, professor? Que é o oposto de 30 sobre a hipotenusa. Quem é o oposto de 30? Como é que eu encontraria ela? Então, vamos lá. O oposto é seno, né? Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o TRY, sobre a hipotenusa, que é TR. Só que se tudo é igual, né? Eu poderia somente colocar TY e T, né? Mas eu estou fazendo a nomenclatura para ficar mais bonitinho, né? Então, reação em Y é igual aqui a tração de reação vezes o seno de 30. Se você observar, é a mesma situação nos dois lados da rede, né? É o mesmo ângulo, é a mesma rede, então a gente vai até simplificar isso aqui e multiplicar por 2. Então, no geral, eu tenho TRY desse lado, aqui ó, na direita, tem um TRY na esquerda, igual a quem? Igual ao peso da pessoa, né? Tá aqui ó. Qual é o peso do homem? Veja que ele pede peso, né? Ele não pede massa, ele já quer o peso mesmo, tá? A gente pode calcular as duas coisas para facilitar a nossa vida. Quem é TRY? Já que os dois são iguais, eu vou colocar duas vezes, tá? Duas vezes TR, tá? Aqui, ó, tá? Duas vezes TR vezes seno de 30, igual a peso aqui. Vamos lá. Quem é TR? A questão dá pra gente? Ela dá. No enunciado foi dado. Desculpa. 2 vezes. Quem é o TR? Quem é a tração sobre a 600 kg força? É a intensidade da força sobre a parede, né? Que nesse caso aqui a gente vai substituir por 600 newtons, tá? Como eu falei a vocês. E quem é o seno de 30? A gente fez uma continha agora, né? Com o seno de 30. Acho que foi na questão de cima. Cadê? Deixa eu achar aqui, só para a gente lembrar, né? O seno de 30 aqui envolvido vale 0,5, tá? Então já é um valor tabelado. 0,5 igual a P. Então, P, 2 vezes 600 dá 1.200, 1.200 vezes 0,5 dá 600 newtons. Ou seja, o peso da pessoa aqui, ó, 600 newtons. Se eu quisesse encontrar a massa, né, você já sabe, né? Peso é igual a M vezes G. Bastaria colocar 600 aqui, ó. A massa aqui e aqui 10, ou seja, essa pessoa que está na rede é 600 dividido por 10, que daria aí uma massa de 60 quilogramas. Tá? Não é o que a questão pede, mas só para a gente calcular e vocês verem direitinho. Aí na letra B ele quer saber o seguinte, ó. O gancho da parede foi mal instalado, só resiste até 130 kg força. Esses 130 kg força eu posso sugerir que é 1.300 newtons, né? Eu tô trazendo para newtons porque é mais comum, tá? Mas se aparecer kg força, você sabe que dá para fazer do mesmo jeito. Ele pergunta, quantas crianças de 30 kg a rede suportaria, né? Supondo que o ângulo não mude. Então a gente pode fazer o seguinte, gente, nessa questão aqui. Bem, a gente já viu, né, que o que ela tem que suportar é quem, né? Se o gancho foi mal instalado e ela resiste até 130 kg força, então quer dizer que a força aqui, ó, né, a força de tração aqui é 130 agora, né? Ou seja, veja que o homem oferecia 60, né? E o máximo que ela consegue é 130 kg força, ou seja, 1.300 newtons, né? Então, supondo isso, como é que a gente poderia resolver esse problema aqui, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode supor a seguinte ideia. Se agora ele suporta 1.300 newtons, e nós já vimos, né, que na questão anterior, pelo menos uma pessoa de 60 kg dava certo, naquela situação, né?
a gente pode meio que fazer o caminho inverso, né? Ele agora está supondo duas crianças, ou seja, duas crianças de 30 kg, vamos dar uma massa de 60 kg, né? Então é isso que a rede suporta. Veja que com a pessoa aqui ele suportou os mesmos 60. Então o que eu posso supor? Quantas crianças ela suportaria, né? Essa é a pergunta, né? Quantas crianças de 30 kg? Duas? Três? Que daria 120? Pelo menos duas já dá igual ao carinha que estava aqui. Sabe, mas será que ela suportaria mais? Como é que eu posso saber disso? Bem, para antecipar nossa previsibilidade aqui, né, a gente pode fazer alguns tipos de suposições aqui e sair fazendo o exemplo contrário, né? Digamos assim, a gente pode fazer o caminho inverso nessa situação aqui para poder resolver essa questão. Então, como é que a gente poderia fazer então resolver esse detalhe, né? Como é que a gente poderia então pressupor uma forma de resolver? A gente vai lá para os componentes, né? Nós pegamos as mesmas ideias dos componentes aqui, ó. A gente pode vir para cá, ó, e lembrar que o TRY ou TY, tanto faz, né? Pode ser escrito em termos de suas componentes. Ele está dizendo agora, e quando essa tração aqui, TR, né? Que eu chamei de tração de reação, mas a gente pode classificar de qualquer forma. E quando ela for 1.300 newtons, né? Ou seja, supondo que o ângulo não mude, como diz a questão, então a gente coloca 0,5 aqui, então a gente acharia uma tração em Y igual a 650 newtons. Ou seja, se ele está considerando tudo, né? toda a tração em Y, né? Tudo, somando as duas, 650 newtons daria para suportar quantos quilogramas? Isso aqui se a gente fosse achar... isso aqui seria igual ao peso, né? Ou seja, o peso máximo que a rede suporta, 650 newtons. Em termos de massa, nós encontraríamos quanto? Dividido por 10, né? Nós encontraríamos 65 kg. Ou seja, para uma rede mal instalada, a gente chegaria nesse padrão aqui, ó. Quantas crianças? Cada criança é 30, então daria até exatamente igual a massa do rapaz da primeira situação. Ou seja, nós conseguiríamos duas crianças, tá? Ó, já que tem 65, né? Eu conseguiria duas crianças na situação descrita, né? Ou seja, gente, nessa questão, nessa letra B, aí daria duas crianças, supondo que toda tração em Y daria esses 1.300 newtons de máximo, né? A rede suportar ao máximo, então a gente está supondo aqui que são as duas trações juntas que dão 1.300 newtons, né? 650 de cada lado, supondo para a gente aí ao todo uma massa de 65 kg, só duas crianças. Gente, é isso, tá? Então a nossa ideia hoje era justamente falar a respeito disso, né? Ou seja, supor essa situação em que a gente pudesse resolver essas questões de estática e poder dar uma debatida sobre isso e conseguir, portanto, lembrar desses conceitos e aplicar caso você for fazer alguma prova aí e precisar de resolver questões desse tipo, tá? Abraço, até a próxima.